Bom dia. Bom dia a você, Cândido, novamente. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos internautas. E estamos aí começando mais uma semana. Que aquela ideia de que o frio ia se embora, meio que desistiu dessa caminhada, dessa jornada. E parece que continua nos acompanhando. Não é? Com previsões de frio, mais chuva, enfim, esse clima de inverno não dá para reclamar muito, a não ser de que salientar algumas questões que fazem alguma analogia que chegam a ser hilárias, não é? Tipo assim, será que a FAB está sendo privatizada também e já está fretando voos? Isso é muito interessante porque me faz perceber uma certa relação entre o Telegram, que também é um símbolozinho de uma aeronave, embora uma caricatura de origami, não é? Aqueles aviãozinhos que a gente aprende a jogar no ar desde muito pequenos, não é? Mas quero dizer que nessa história toda eu moro de frio. Tá uma coisa muito gelada nessa edição toda. Hoje quero comentar algumas coisas assim que podem nos levar à superação de alguns estados mentais cotidianos que nós temos como normais, mas não necessariamente têm que ser permanentes nesse sentido de que não se possa pensar em avançar. Então, estados de alertas, pupilas dilatadas, mãos suadas, frios na barriga e coração acelerado, fazem parte de algumas sensações que ocorrem quando se pratica esportes radicais, não é? E se sabe que há uma relação entre viver esportes radicais ou passar por essas sensações e uma possibilidade de que elas encaminhem uma expansão da nossa consciência, porque isso se está, quando se sente, perante as situações desafiadoras. Seja saltando de paraquedas, seja escalando montanhas, seja andando de surf, seja pilotando um carro em alta velocidade em pistas adequadas, enfim, coisas nesse sentido. Essas sensações, né, são aquelas que dificilmente vivemos no nosso dia a dia. Mas que quando temos oportunidade de experimentá-las, algumas pessoas preferem, outras não, fazem com que nos sintamos bem depois disso. Então, contrastando essa ideia de expansão de consciência com o que se tem de contexto social e midiático, com comunicações de alguns acontecimentos, a gente parece que perde a fala. Tem momentos que eu fico sem fala, eu não sei o que dizer, não é? E como uma maneira de exemplificar o que é essa aparente desconstrução de um dado ou de uma realidade dada, que a realidade, eu acho que ela deve ser de fato desconstruída, mas desconstruída para uma construção mais elevada, não é? Assim como alguns prédios antigos que têm que serem derrubados porque foram construídos em épocas que ali era o lugar adequado, mas que hoje impedem que grandes avenidas, não é, grandes viadutos sejam construídos para dar fluxo à condição atual do nosso trânsito. Mas isso como exemplo. Mas vejam que nesse processo todo existe um programa muito antigo que agora está sendo reproduzido, que é aquela escolinha do professor Raimundo, que tem, além das questões críticas salariais ao professor, também há um personagem, eu não lembro o nome dele agora, mas aquele que parece falar a verdade, não é? O que tem a história contada, a história tida como verdadeira, é aquele personagem que é depreciado, que é ridicularizado, ou seja, parece que a nossa história, parece que as nossas verdades, elas simplesmente acabam sendo brincadeiras, não é? E que levam à tendência de que nós temos que pensar em besteiras. Então, repetir, a desconstrução, quando ela se propõe, ela é importante, ela é necessária, mas não desconstruir para uma atrocidade, e sim desconstruir para compreender uma nova realidade que se apresenta. E essa nova realidade que se apresenta, para ser compreendida,
ela necessita de parâmetros, né, de paradigmas adequados ao momento. Fazer uma leitura atual com parâmetros antigos é complicado. Então parece que essa desconstrução de maneira desordenada, eu faço uma associação com aquelas sensações diferentes das anteriores que nos levam a ampliação de consciência, aquelas sensações que quando somos abatidos por uma virose. Quando nós somos abatidos por uma virose, a sensação predominante é de mal-estar, de um desconforto físico, muscular, estomacal, uma sensação de incapacidade, de impotência, sonolência, desânimo, sensações degradantes e incontroláveis. Algo que se manifesta, perceba-se, de dentro para fora do organismo, ou seja, de dentro do organismo para a nossa consciência. Nossa consciência se torna letárgica, desmotivada, descrente, como se aquilo fosse o fim, né? O fim da existência daquele ser abatido pela virose. Então, além de alguns cuidados para não se adquirir essa virose, é necessário refletir de que a nossa consciência ela é resultado da interação do nosso organismo com o meio ambiente. Isso é muito básico, isso é quase que o beabá da psicologia, não é? Quando o nosso corpo é abatido, é convalescido, no sentido contrário, ou seja, assim, quando ele é atingido por um mal que atrapalha a sua funcionalidade adequada, a nossa consciência também, assim como os nossos valores, os nossos conhecimentos, quando eles são confrontados diariamente por questões absurdas ou contraditórias que não levam a uma organização, a sensação que nos desencadeia é de confusão mental. Então, quem fala o quê? O que serve para quê? Quem está contando aquilo que ajuda a construir o país, aquilo que ajuda a construir um cidadão, uma sociedade, um processo educacional que deveria priorizar as condições de uma construção de consciência organizada, adequada, reflexiva, crítica, investigativa, não é? A civilidade se baseia na racionalidade, a não ser que a gente esteja realmente caminhando por um processo de incivilização, não é? Que é diferente de uma civilização transformada, modificada, alterada. Então parece que há um incentivo a se olhar para o caos, para olhar para as mortes, para os assaltos, né? Que se a gente for medir isso, fazer uma comparação de dados entre as coisas melhores que a nossa sociedade tem e os processos doentios, perigosos que ela também contém, esses são menores, embora grandes e assustadores, porque nos ameaçam de uma certa forma no todo. Então a psicologia não estuda somente as fraquezas e os danos das pessoas, mas também as forças e as virtudes que as pessoas poderão desenvolver, ou seja, aquela pessoa acometida por algum processo confusional, ele tem dentro de si, possui em suas habilidades psicológicas, potencialidades que são essas que devem ser valorizadas, né, e cultivadas, ou seja, desenvolver aquilo que há de melhor, aquilo que há de melhor em nós. Então, caro Cândido, caros ouvintes, não é? A ideia é fazer uma reflexão de como as nossas valores, as nossas verdades estão sendo construídas, não é? E aquilo que nos ajuda e aquilo que nos desconstrói, não é? Então é importante, não é, que se tenha a ideia de que quanto mais ingredientes possuir uma sociedade, no sentido de que se possa construir uma racionalidade, melhor serão as habilidades dos sujeitos que a compõem. E melhor esses sujeitos poderão contribuir para que a sociedade se desenvolva com melhor potencialidade, não é? Então a psicologia nos ajuda, fazendo um fechamento, a identificar potencialidades, favorecendo o desenvolvimento de uma sociedade melhor. Meus caros, uma boa semana a todos e até segunda-feira que vem.